Pessoal, sendo bem breve, qual é o parâmetro da CTI hoje? A CTI hoje se posiciona em 6 data centers aqui na região de São Paulo, são 6 principais pontos de interconexão da nossa região, consequentemente do Brasil, né, por ser um estado privilegiado na questão de conectividade, como poucos temos no país. Então, CTI hoje faz parte desses 6 principais pontos. Esses 6 data centers estão interligados pela nossa rede de fibra ótica e batendo em conexões de 17 cidades da nossa região. Essas 17 cidades, elas conectam mais de 2.500 empresas e chegando nos pontos de troca de tráfego dentro dos data centers, nós gerenciamos mais de 1 peta de dados protegidos na nossa estrutura. Essa estrutura aqui, ela mescla parte em backup, parte em máquinas virtuais, projetos de disaster recovery, continuidade de negócios ou 100% de estrutura de máquinas em nuvem. E para conectar toda essa infraestrutura com segurança, a gente faz parte já de 8.300 projetos de firewall e endpoint gerenciados. A nossa região, muito favorecida pela nossa ideologia de trabalho, ela linka sempre o atendimento voltado à conectividade de qualidade, mas sempre atrelado à cibersegurança e infraestrutura. Não tem como mais pensarmos em conectividade sem falar de segurança e infraestrutura, assim como não temos como falar de infraestrutura sem estar seguro e bem conectado. Toda essa base é uma plataforma que nós acreditamos ser o essencial e a base para qualquer empresa que precisa ser sólida e crescer com uma boa estrutura. Dentro das nossas conexões, nós temos as principais clouds workspaces também como interconexão direta, e nos data centers, esse anel de comunicação, ele faz parte da nossa rede, é um anel próprio de 1.2 tera de velocidade que interconecta a rede da CTI aos data centers. Motivo de orgulho para nós sempre foi nosso atendimento, é um grande desafio manter o nível de atendimento, por isso que cada implantação, cada ticket, cada suporte que a gente presta, a gente sempre conta com o feedback de vocês em pesquisas. Façam isso, nos ajudem a evoluir sempre, tanto comercialmente como tecnicamente. Toda essa dinâmica de atendimento eleva a CTI hoje um score de 94,2% de satisfação dos nossos clientes. Isso é muito, muito legal, sempre reforçar, e é um motivo de orgulho, porque faz com que empresas de todos os setores que estão aqui dentro da nossa casa hoje sejam muito bem atendidas em diferentes projetos. Falando de algumas delas, os cases de sucesso que nós temos ultrapassam em mais de 2.500 empresas, mas a maioria delas já está há muito tempo com a gente. Algumas passando de 20 anos de contrato, 15 anos de contrato com a gente. Então, isso faz com que a CTI ela cresça a cada dia de uma maneira tradicional, orgulhosa daquilo que vem desenvolvendo e queremos crescer cada vez mais estruturados, né? Como que a Acronis conheceu e iniciou esse trabalho com a CTI? A gente iniciou pelo backup. Né? Todo mundo conhece a Acronis, acho que conheceu a Acronis um dia pelo bom produto de backup que tinha. E a gente começou a desenvolver esse conceito junto aos nossos clientes pelo conceito de RPO e RTO. Ou seja, Recovery Point Objective. O quanto de dados a sua empresa pode perder em caso de falha. Por exemplo, se você fez um backup ontem às 11 da noite, hoje às 10 da manhã aconteceu um problema, tudo que aconteceu das 11h01 até agora, a empresa estaria disposta a perder? A gente faz esse cálculo junto com vocês e decide quais são as versões ou como gerenciar as versões de backup de maneira ideal para a empresa. E depois, também pensando no RTO, que é o tempo máximo aceitável para restaurar o sistema e voltar à tua operação normal. Então, uma segunda pergunta é feita dizendo que esse tempo é aceitável diante da estrutura que o cliente tem hoje? É necessário somente falar de backup ou melhorar a conectividade e a infraestrutura disponível para voltar a essa comunicação? Pensando nisso, nós desenvolvemos toda a estrutura de Acronis na CTI e aplicamos uma recomendação da regra 32110, que é garantir 3 cópias de dados, 2 tipos de mídias diferentes recomendadas aos nossos clientes, uma cópia fora da internet, versão imutável e com garantia de não acontecer erros. Tudo isso vem com um conceito de implementar as políticas de segurança com treinamento contínuo, adotar as soluções de cibersegurança baseadas em inteligência artificial para automatizar bastante desses processos, desenvolver e testar regularmente junto com as demandas dos nossos clientes. Gostamos muito de ser pego de surpresa para fazer os testes de restauração, para que você simule realmente o que seria um momento de caos e investir em estrutura profissional aqui no nosso país, para que isso não seja só um apoio técnico, um diferencial técnico, né? Mas também a gente tenha domínio de toda essa infraestrutura, desde o software até a base técnica de storage onde está instalada a solução Acronis. Dessa forma, como nos encontramos hoje? Dentro da CTI, nós temos os 6 data centers interconectados no anel óptico de 1.2 teras, e em 3 desses data centers, nós temos a Acronis
trabalhando dentro dos nossos storages. A tecnologia, ela garante essa resiliência e a conectividade, porque nós controlamos desde a conexão que vai até o cliente em um LAN dedicado, em casos que o cliente deseja ter esse RTO na mão, né? Nós conectamos um LAN até a estrutura de backup, e a estrutura de backup nós podemos replicar para mais de um data center. Isso faz com que você tenha disponibilidade, mas também controle e provisionamento, né, do que vai acontecer no momento de dificuldade. Beleza? Então, essa estrutura hoje funcionando dentro da CTI, ela garante que perguntas sejam respondidas aí para certificações que vocês tenham que tirar. Por exemplo, aonde está o meu dado? No Brasil, no endereço X, qual que é a minha latência de conexão entre o dado de backup e a estrutura local, entre outras que a gente pode levar, inclusive, pessoalmente, as diretorias, os líderes técnicos que desejam conhecer aonde estão armazenados os dados da empresa e aonde eles podem ser replicados também em locais diferentes. Dessa forma, a gente atende já, acredito que passa de centenas de empresas em estruturas dedicadas de backup para conseguir fazer com que a empresa tenha um plano de continuidade de negócios. E a Acronis, nos últimos tempos, vem trazendo novidades, não só para melhorar essa camada de infraestrutura de armazenamento de dados, mas também para compor novas soluções de portfólio envolvendo cibersegurança e gestão, para melhorar não só a gestão do backup, mas a gestão da empresa, do TI, da parte técnica como um todo, potencializando a camada de security. Paro por aqui na infra da CTI e passo a bola agora para o Rafael, que vem somar, né, com essa infra. Acho que esse primeiro parâmetro que a gente passa para vocês, né, Rafa, era isso, né? Todo mundo só falava de backup e agora a gente está armando um portfólio totalmente novo, né? Exatamente, mas agradeço do que você deixou o meu trabalho 30% mais fácil aí. Gostei muito de um slide que você passou, daquele 32110, né? Do conceito de armazenamento, dos múltiplos locais, uma cópia imutável e tudo mais. E pensar que a semana passada eu estava numa reunião falando de backup com um cliente, e ele falou, não, eu faço backup aqui, eu tenho um HD externo, eu faço todo dia, eu jogo os dados aqui dentro. Eu falei assim, meu Deus do céu, cara. Então não, se você ainda faz backup desse tipo, esquece. Fala com a CTI que a gente tem uma solução ideal aí para você pensando na parte de segurança e armazenamento, tá? Du, primeiro eu queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui com vocês, sem brincadeira, tá? Não falo isso de demagogia, eu já acompanho o trabalho de vocês faz tempo, eu tô aqui na Acronis há 4 anos e a gente tem desenvolvido um bom relacionamento, um bom serviço, você tem extremamente estratégico aqui para nós também, então realmente é um prazer ter a casa cheia aqui e contar com esse monte de gente para ouvir a gente falar aqui durante uma horinha, tá? Eu já prometo aqui de bate-pronto que eu vou tentar ser o mais breve possível, o pessoal já sabe que eu falo demais. Eu prometo não ficar falando de produto, então, para não falar que eu não vou, para não dizer que eu não vou falar de produto, tem um slide que eu vou falar de produto, eu quero trazer para vocês aqui a situação que nós nos encontramos hoje, que o Brasil se encontra hoje na parte de resiliência, na parte de segurança, o como isso pode afetar o cotidiano de vocês, e o como a segurança está totalmente linkada à parte de gestão, tá? Então, eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Meu nome é Rafael Piedemonte, eu sou responsável por toda a região Brasil aqui, pela pré-vendas de região Brasil da Acronis. E a gente vai tratar um pouquinho dessa parte do caos operacional, a eficiência e segurança escalável. Eu gosto bastante desse nome. Já de antemão, eu deixo aqui, vou até perguntar para vocês, está sendo gravado, não sei se vai ser disponibilizado, só para, caso alguém pergunte aí, já fique a resposta delimitada. Sim, a gente está gravando todo o evento e vai ser jogado nas redes e no YouTube. Ótimo. E utilizem, participem, questionem. Tá? Eu sei que eu sou um intervalo entre vocês e o almoço, basicamente, quase ali. Talvez tenha até um jogo da Copa rolando, mas foca aqui um pouquinho, eu vou pedir essa atenção de vocês, tá? Então, participem, façam questionamentos, eu vou tentar interagir com vocês aqui o máximo possível durante essa apresentação. Tá? Sendo bem breve aí para falar sobre a Acronis. A Acronis é uma empresa suíça de cibersegurança desde 2003 aí no mercado. Nós somos líderes na parte de segurança hoje mundialmente falando. Só no ano de 2025 nós tivemos mais de 500 milhões de ameaças bloqueadas. Isso com uma das partes que a gente vai falar aqui hoje, sem contar nos e-mails bloqueados também, tá? Conto com 60 data centers ao redor do mundo, 2 deles estão no Brasil, Tier 3 certificados, tudo bonitinho. E tudo que nós vamos falar, todas as ferramentas da Acronis, não só os data centers, mas as ferramentas também, elas passam por avaliações de instituições independentes periodicamente. Eu posso te dizer que de mês em mês nós temos instituições independentes fazendo ali avaliações de todas as nossas ferramentas, tá? Isso traz o quê? A segurança de quando você vai pegar nosso produto na prateleira junto com a CTI, você está realmente contratando um serviço de qualidade com eles, um produto de qualidade com eles, com a Acronis também. Beleza? Então vamos lá. O que a gente vive hoje? E aqui eu quero começar a convidá-los a experimentar um pouquinho do que eu convivo aqui no cotidiano, falando com empresas no geral, tá? Falando aí da parte de segurança.
Eu falei para o Du que eu costumo iniciar falando sobre como é a cibersegurança no mundo, vou afunilando para dentro de América Latina e depois a gente vai para o Brasil, mas aqui eu acho já interessante a gente passar para o Brasil como um todo. Eu quero que vocês pensem e enxerguem comigo qual que é a situação atual, o quanto que a cibersegurança é importante, o quanto que proteger os perímetros, o quanto que proteger o seu endpoint, o seu usuário é importante hoje em dia. Tá? Como é que a gente mensura isso? Primeiro, quantidade de ataques. Segundo, gasto com resiliência cibernética. Minto, não gasto com a resiliência, porque aí eu estou investindo o dinheiro, mas o gasto num possível problema que eu venha a ter. Se eu tenho meu dado furtado, se eu tenho meu dado criptografado. Tá? Médias semanais por corporação. O Brasil, só para vocês terem uma ideia, ele é o terceiro país do mundo que mais sofre ataques cibernéticos. Nós perdemos, se eu não me engano, para os Estados Unidos e para a Índia. Eu não lembro agora a segunda posição, como é que está agora. Mas o Brasil é o terceiro colocado. Só que a gente tem um porém muito, muito importante. Dentre os 5 mais atacados, o Brasil é o que menos investe em cibersegurança. Eu não estou falando do Brasil no âmbito institucional de governo, também investe pouco, mas em empresas como um todo. Tá? E por quê? E aí eu vou perguntar para vocês, por que vocês não investem tanto em cibersegurança? E aqui eu estou falando de toda e qualquer ferramenta que possa auxiliá-los, tanto na gestão de um ambiente quanto na proteção de um ambiente. Custo. Normalmente segurança é vista como um custo. Certo? Então, poxa, eu não quero contratar essa ferramenta porque, talvez eu não precise, vai que eu nunca vou usar, é um custo que a minha empresa não quer ter, só que normalmente o custo maior vai depois que o ataque acontece. Tá? Então, a média semanal por empresa é que 3.348 tentativas de ataque são executadas por organização. Nossa, Rafael, é um número muito alto. A minha empresa não sofre por isso. Será? Você tem como mensurar isso? Você consegue ter essa visibilidade? Du, agora é a hora que a gente entrega um pouco a idade, né? Há 23 anos atrás, eu estava na universidade, 23 para 24 anos atrás, eu estava na universidade e eu consegui um emprego dentro da universidade, para cuidar da parte de tecnologia lá. Na época, basicamente, proteção de perímetro era firewall e antivírus. Diariamente no firewall da universidade, tinham 1.500, em médias, tentativas de ataque, há 20 e poucos anos atrás. Imagina hoje com inteligência artificial, imagina hoje com tanto de ferramenta que nós temos, ransomware as a service e assim por diante, o quão não é o buraco que as empresas estão hoje em dia. Tá? Então, falar de 3.300, eu ainda acho que assim, esse número pode ser muito maior. Tá? Mas se há 20 e poucos anos atrás uma média era de 1.500 tentativas de ataque por dia, imagina hoje em dia com todas essas ferramentas. Tá? Os setores mais afetados hoje são saúde, governo e educação. E está uma onda muito grande de ataques voltados para esse tipo de instituição. Tá? Então, assim, é muito dinheiro que precisa ser investido por parte dos atacantes e pelo outro lado também. Tá? Rafa, não sei se é verdade, não sei se eu tenho que me preocupar. Legal, trouxe algumas notícias de sites confiáveis, inclusive vou sempre deixar aqui de onde eles vieram. Fecomércio. Pequenas e médias empresas são alvo da maioria dos ataques cibernéticos. Tá? Brasil é um dos principais alvos de ataque cibernético no mundo. Já comentamos aqui. Mas eu acho que essa partezinha aqui é extremamente importante. Ó. Pequenas e médias empresas são alvo da maioria dos ataques. Alguém consegue me dizer o porquê? Não sei se vocês quiserem digitar aí, fiquem à vontade. Mas por que vocês acham que pequenas e médias empresas são mais atacadas? Eu não posso responder, né? Vou deixar pra galera, né? Investimento. É mais fácil eu atacar uma Coca-Cola, um banco, ou é mais fácil eu atacar uma empresa que talvez não tenha um firewall, ou se tem um firewall, talvez não tenha um anti-ransomware, não tenha uma ferramenta para se proteger desse tipo de ataque. Quando a gente pensa em cibersegurança, eu sempre penso em perímetros, em camadas. Né? Quanto mais camada eu tenho, maior é a minha proteção. E aí eu vou até tomar a liberdade aqui de... Muitas pessoas aqui imaginam que moram em prédios. Quem não mora, provavelmente, certeza que já visitou um prédio em algum momento da sua vida, certo? Se você mora em prédio, se você mora em condomínio, se você tem um assaltante que bateu na porta do seu apartamento, alguma coisa está errada. Só que quer dizer que para ele chegar lá, ele tem que passar por onde? Ele tem que passar por um porteiro, câmera de segurança, identificação digital facial, enfim, são camadas, certo? E é exatamente o que acontece, o que nós precisaríamos ter dentro das empresas. Então, pequenas e médias empresas são muito atacadas porque elas não investem em proteção. Tá? E aí você deve pensar, mas até hoje eu pensava que pelo fato de ser uma pequena, uma média empresa, talvez eu não fosse visto pelo mercado. Vamos voltar aqui, 3.348. Essa é a média de tentativas de ataques por semana. Rafa, eu particularmente nunca tive meu arquivo da minha empresa criptografado. Quem disse que é só esse tipo de ataque que acontece? Milhões de tipos de ataque.
eu posso entrar dentro de uma corporação e só roubar os dados. Tá? Inclusive, a Vivi, que está aqui com a gente hoje, nossa account, ontem a gente estava vendo exatamente um produto que a Crone está para colocar aí também, que ela consegue vasculhar aí a Dark Web por traços e informações que foram vazadas. Tá? Então, isso é muito importante que a gente saiba disso. Um ataque ele não advém só de um vírus que está lá dentro, só de uma criptografia. Existem muitos outros tipos de ataque. E aí vai mais algumas informações. Tá? Eu gosto muito de usar essa informação. Uma lista com mais de 1 milhão de endereços de e-mail hoje na Dark Web custa menos de $10. Quando a gente pensa em um cybercriminoso, o jeito mais fácil dele disseminar esse tipo de ataque, principalmente em pequenas e médias empresas, ou mesmo para um CPF, é exatamente via e-mail. Então é muito barato ele ter acesso a esses e-mails. Tá? Quando a gente pensa em... Oi. Isso que você está falando, a gente tem uma vivência aqui também, acaba sendo uma rotina, ver muito problema, né, acontecendo em empresas por conta do mercado que a gente atua. Mas ainda vocês enxergam como sendo uma das principais portas de entrada os e-mails por conta de atingir qualquer tipo de usuário que tem dentro da empresa, e o alvo ser praticamente o backup da empresa para impedir a restauração dela? Sim, na verdade, se você pega os estudos, isso varia de ano a ano, mas uma média aí é de 90% a 94% dos ataques começam através de um simples e-mail. Porque, de novo, é muito simples. Você pode ter essa lista que eu falei com mais de 1 milhão de e-mails, custa $9,90. Se eu comprar um ransomware as a service, eu não preciso ser um programador, não preciso nem usar inteligência artificial. Com $9,90 eu compro um ransomware na Dark Web, na Deep Web. Então, com menos de $20, eu tenho um adolescente de qualquer lugar do mundo usando um proxy de qualquer lugar, da Rússia, da Índia, da China, disparando mais de 1 milhão de e-mails, fazendo ataque cibernético. Tá? E sim, quando você tem um ataque um pouco mais elaborado, o primeiro ponto que ele vai fazer, ele vai entrar dentro do ambiente, ele vai identificar se aquele ambiente tem um backup, e a primeira coisa que ele vai fazer é ou tentar deletar, criptografar, alterar esses arquivos de backup. Por quê? Porque para ele ser mais efetivo no momento de uma extorsão, de uma criptografia, ele vai roubar o dado, ele vai criptografar, mas para ele ter certeza que você não vai restaurar aquele dado, ele vai criptografar, deletar ou fazer alguma coisa com aquele arquivo de backup. E por isso que nós temos diversas ferramentas dentro da plataforma também para fazer essa parte da proteção do backup em si. Tá? Mas sim, o vetor de e-mail é responsável por a maioria esmagadora dos ataques cibernéticos que são iniciados. Tá? E basta uma pessoa clicar, você fala assim, talvez tenha 60 pessoas na minha corporação, mas basta uma pessoa clicar para você ter o ambiente todo comprometido. Tá? E isso vai muito de encontro também com o que a gente trouxe lá, 80% das empresas brasileiras não tem plano contra ataque cibernético. E eu imagino que talvez seja o que muitas empresas que nós temos aqui hoje, que eu estou falando com vocês, façam. Talvez vocês até enxerguem o valor, mas talvez demonstrar isso para a camada de cima, o investimento que precisa ser feito, que às vezes nem é tão alto, é difícil de você justificar. Né? E aí vamos nos basear por esse número aqui de novo, 3.300. Em 2022, e eu posso dizer com certeza que esse número aqui sempre sobe, ele escala de uma maneira assim vertiginosa, quase 70% das empresas do Brasil sofreram ataques cibernéticos, com sequestro de dados. Tá? E lembrem-se que isso aqui é só uma pontinha do iceberg dos tipos de ataque que existem. 70% em 2022. É muita coisa. É muita coisa para a gente virar as costas e fingir que a gente não pode ser a próxima vítima. Tá? O mouse está aqui de volta. Desses 83% das companhias que sofreram algum tipo de ataque em 2023, o que foi gasto, isso aqui não é o investimento com a cyberproteção, tá? Mas o valor desembolsado para você tentar restaurar o seu dado, para você tentar recuperar o pagamento de resgate, 6,2 milhões de reais em 2023. Esse número só escalou em 2024 e 2025. Você sabe, eu gosto muito de carro, a gente já falou, já te dei esse exemplo também. O dado da sua companhia, vou fazer essa analogia de novo porque eu gosto muito de carro, é um carro caro que você compra. Eu gosto muito de BMW, por exemplo. Então, se eu for numa concessionária e comprar uma BMW zero, eu vou gastar 600, 700 mil. A hora que eu sair da concessionária, o que eu preciso ter nesse carro? Um seguro. Porque se eu viro a esquina, eu bato o carro num poste, alguém vem e bate no meu carro, o que acontece com aquele bem? O carro traduz aí o dado da empresa. Você perdeu. Da onde você vai tirar esse carro de novo? Da onde você vai tirar esse? Perdeu, já foi. Então, o investimento na cibersegurança é o mesmo seguro que você tem que ter para o carro. Ah, Rafa, talvez eu nunca use. Vamos voltar para o prédio, então. Provavelmente vocês nem contaram, mas por quantos extintores de incêndio vocês passaram hoje? Alguém já precisou usar um extintor de incêndio? A gente paga para não usar, graças a Deus. Mas o dia que precisa, ele tem que estar lá. Senão o prejuízo é muito maior, assim como o seguro do carro. Então, o gasto que você tem para uma restauração, para pagar um resgate ou algo do tipo, é tão caro quanto o investimento na proteção em si. Por quê? Porque o investimento na proteção, ou o dinheiro que você paga para resgatar um dado, às vezes a gente fica preso só no financeiro, vou pagar aqui $5 mil, $15 mil, $20 mil para resgatar o dado. Mas quanto tempo leva isso?
Se os seus clientes sabem que os dados foram vazados, se o seu cliente sabe que você ficou offline e não conseguiu ali emitir uma nota fiscal, não conseguiu vender durante 1, 2, 3, 4, 5 dias, qual que é o custo disso para a companhia? Não só o custo financeiro, mas qual que é o custo da imagem da companhia? Então, esse gasto ele não está só atrelado ao fato de ir lá e tentar pagar um resgate, que muitas vezes você pode pagar um resgate e nem ter o dado de volta. É o custo operacional de funcionário, é a imagem da sua empresa que foi por água abaixo a partir do momento que as pessoas souberam que isso aconteceu, é o tempo que você não atendeu o seu cliente, não conseguiu emitir uma nota fiscal, fazer uma verificação, tirar um caminhão da linha de produção ali para fazer escoamento de material. Tudo isso afeta e cai dentro desse valor. E, de novo, pequenas e médias empresas são a maioria dos alvos de ataques cibernéticos. Tá? E até um ponto, antes da gente ir para o próximo aqui, que eu nem ia falar, mas eu acho interessante, se mesmo assim você não consegue entender que isso é um grande problema, ou que talvez você tenha aí, poxa, ainda não sei, sou pequeno e médio, mas não tenho certeza, se você presta serviço para uma grande empresa e você faz parte de uma cadeia produtiva, e aí eu sei que o tempo é curto, senão eu ia contar algumas histórias muito interessantes aqui, mas se você faz parte de uma cadeia produtiva, você pode ser o alvo do ataque e você pode prejudicar essa empresa maior. Tá? Teve um caso muito famoso alguns anos atrás da Vivara. Eu falo aqui porque já é um case aberto. Os atacantes estavam tentando atacar a Vivara, não conseguiam. O que eles foram fazer? Atacar o distribuidor de diamantes, que não tinha tanta proteção. Enfim, esse caso gerou muito rebuliço e foi muito icônico. Se tivesse mais tempo, eu traria aqui. Fala aí, Du, por favor, só libera o microfone e vamos pro bate-papo. Não, cara, quando começa a entrar em problema, a gente tem case a dar com pau, mas vamos se segurar aí, senão a gente não vai ter tempo. Mas uma coisa que eu achei legal você falar, que quando a gente fala de pequenas e médias empresas e essa cadeia produtiva, eu falo porque nós atendemos muitas indústrias e prestadores de serviço, né? Tanto tecnologia como até em área da saúde e tal. Mas o grande fato é que essas empresas, elas planejam as suas vendas e os seus contratos para seus clientes a longo prazo. Uma indústria, ela não faz um contrato de curto prazo para produzir uma única vez um produto. A maioria das vezes ela tem contrato de 5, 10, almejando 15, 20 anos. Se você quebra a confiança, e é isso que vem acontecendo, você perde um cliente que você tem na carteira há 20 anos, há 10 anos. E você não vai conseguir retomar isso, porque uma vez quebrado, pelo compliance desse seu cliente, você não consegue mais voltar. Então, vou dar como exemplo assim, uma indústria automotiva, fornecedora de uma grande montadora, ela vazar um problema, ter uma falha de cibersegurança que comprometa a identidade de um projeto, dificilmente ela consegue manter o contrato ou retomar depois. Esse cara reduz 20%, 30%, 50% o faturamento dele em um único erro. Então, o investimento ele acaba também batendo nessa porta. Você não pode mais se preocupar só com o que você tem dentro de casa, e sim a imagem e reputação que você vai passar para frente. Se você tiver uma falha nisso, as suas vendas vão estar comprometidas. Eu falo isso não só em segurança, eu falo isso até no Wi-Fi da empresa. Às vezes você está fazendo uma reunião aqui que a gente está numa live, imagina se minha internet começa a parar aqui e eu perco uma oportunidade. É coisa de infraestrutura, né? Aí, pô. É só falar que acontece. Não, cara, pelo amor de Deus, né? Vamos contar com a qualidade. Mas é isso, cara. Então, valeu por tocar nesse ponto. Você falou num ponto muito importante. Eu ia tocar agora, mas excelente que você falou. Compliance. Você pode não ter um compliance, a sua empresa ainda pode não ter um compliance adequado, mas você presta serviço, você vende para uma empresa que tem um compliance. E no momento que essa empresa sabe que você teve algum problema, ela vai bater na sua porta e vai falar, opa, isso aqui não é para acontecer. Eu não posso ter um fornecedor, eu não posso ter um parceiro de negócios que não tenha um ambiente protegido, que tenha os dados vazados, que tenha um ataque cibernético, que fique 1, 2 dias, 5 dias, 4 horas fora do ar. Isso faz parte do meu compliance, só que para o meu compliance estar ok, você precisa estar ok. Eu já vi alguns casos de empresas que bateram lá na porta e falaram, a partir de agora eu preciso responder a esse compliance. Vocês têm 3 meses para se adequar. A empresa não levou a sério, ela foi descredenciada. E é o que você falou, eles perderam 20 a 20 e poucos % de faturamento da empresa por conta disso. E tem um outro ponto, Edu. A segurança vende. Encarem a segurança como segurança, gestão. Cara, por que as empresas que têm uma ISO 27001, por que isso é importante? Por que isso mostra para o mercado? A seriedade. Então, se você tem um ambiente comprovadamente seguro, que você tem ali um compliance que você segue, que você mostra isso para o seu cliente, isso vende mais, isso gera valor. Tá? Então, por isso que eu falo que o investimento na cibersegurança é um investimento, não é um custo. Selos de segurança vendem, selos de compliance vendem, né? Então, encarem isso não como um custo, mas como uma segurança operacional e como um case de sucesso para vocês fazerem negócio. Exponham isso a partir do momento que vocês tenham isso em mãos. Vocês vão ver como isso é um diferencial para o mercado, compliance. Tá? Show. Mas por quê? Por que tudo isso acontece hoje em dia? A gente está falando de ataque cibernético, é muito comum eu começar, às vezes em algum evento, falar sobre ataque cibernético, e todo mundo fica pensando, o vírus, o ransomware.
O e-mail malicioso. Vocês já pararam para pensar como tudo isso começou? E eu não estou pensando assim aqui, não quero trazer como a tecnologia disso começou. Mas um ataque bem sucedido, ele começa muito antes do e-mail, do link malicioso que o seu funcionário clicou. Ele começa muito antes do executável que alguém jogou um pendrive no chão ali para o cara colocar dentro da corporação. Ele começa muito tempo antes. Ele começa desde o processo que vocês têm internos dentro da empresa, desde as gestões, desde a gestão que vocês têm do seu ambiente. E aí ambiente de pessoa física, ambiente cibernético também. Ambientes descentralizados. Tá? Quantas ferramentas vocês têm hoje para fazer a gestão dentro do ambiente? ERP, talvez eu tenha um antivírus, talvez eu até tenha um backup aqui, o firewall, eu tenho o relógio de ponto. Tudo isso é um ambiente descentralizado. São diversas ferramentas espalhadas. Cada uma delas eu posso pegar um Dolphin, entrar aí e tentar fazer centenas de ataques dentro do ambiente de vocês. Wi-Fi, né? Então, todos esses ambientes são focos de ataque. E você não se preocupar com isso, você não fazer essa gestão desse ambiente, não gerir, por exemplo, parece bobo, inventário, você tem um inventariado de hardware, você ter a visibilidade do que os seus funcionários utilizam de software dentro da corporação, parece uma coisinha boba, mas você tendo esse controle, você sabe o que entrou, você sabe o que saiu, você sabe se tem um hardware que deveria estar ali, você sabe se não tem se tem um hardware que não deveria estar ali. Tá? Tecnologias desatualizadas. Qual foi a última vez que vocês sentaram na mesa? Eu ia falar aqui com a cabeça tranquila, mas às vezes muita gente não pensou nisso. Vou voltar uma casa. Qual foi a última vez que vocês atualizaram todo o parque de máquinas da empresa de vocês? Rafa, eu atualizo o Windows todo mês. Seus funcionários usam só Windows? Usam só Linux? Eles não usam nenhum outro software, nenhum navegador que tem brecha de segurança. Vou falar para vocês, Notepad++ tem brecha de segurança. Parece um aplicativo simples, né? Um que eu gosto muito de citar, 7-Zip. Ele nunca me decepciona. Nos últimos 6 meses tiveram dois CVEs, para quem não sabe o que é CVE, é um código de vulnerabilidade que é descoberto. Um que permitia furto de dados através do 7-Zip. Quantos 7-Zips vocês acham que tem instalados aí dentro do ambiente de vocês? Não sabe, né? Não consegue fazer a gestão de software. É parte da segurança. Eu trago isso justamente para mostrar que gestão de ambiente, a gente fala sempre de ataque, mas, de novo, o ataque começa muito antes do que um e-mail malicioso, do que um link. Tá? Então, qual foi a última vez que vocês fizeram atualização? Dá trabalho. Eu sei que dá. Mas faz parte da gestão e da segurança você ter as tecnologias que vocês utilizam atualizadas. Tá? Acesso dos dados. A gente volta para aquele caso que a gente estava falando, poxa, talvez você não tenha um compliance hoje dentro da sua empresa, se bem que seria o ideal, mas você presta serviço para alguém que precisa desse compliance. E se eu tento, o caso da Vivara, por exemplo, os atacantes não conseguiam atacar a Vivara. O que eles fizeram? Eles foram na cadeia produtiva e atacaram o distribuidor de diamantes. E aí, história para outro caso, que ou vocês podem pesquisar, mas é um caso muito bom para vocês entenderem. Tá? Então eu vou no elo mais fraco. Se eu estou com um ataque mais robusto, mais pensado, eu vou atacar o elo mais fraco. Vocês podem ser o elo mais fraco. Tá? Necessidade de continuidade de negócios. O que é isso? Vamos voltar para a parte financeira, e aqui eu não estou falando do investimento, eu estou falando no quanto que vocês perdem parados. Quanto a empresa de vocês deixa de faturar 1 hora parada? Quanto que isso gera de caos para o seu negócio? Quando a gente fala de 1 hora parada no caos financeiro, não é só nota fiscal que não sai produto que você não vende. Tá? Tem uma equação muito grande por trás disso, mais simples de fazer. É produto que você não vende, é a sua reputação, é o quanto que você perdeu para o seu concorrente. E quando você perdeu para o concorrente, rapaz, dificilmente ele vai voltar. É só você pensar, se você quer comprar um pãozinho ali na padaria, você sai e o cara fala, não posso vender um pão porque minha máquina de nota fiscal aqui parou. Na teoria, ele não pode mesmo, ele sabe que ele vai vender, né? Mas se você tem uma máquina dessa, ela parou, você não pode vender para um cara um pão. O que ele vai fazer? Ele vai andar 300 metros, vai na próxima padaria e vai comprar. Se o pãozinho de lá for mais gostoso, se ele for bem atendido, ele nunca mais volta nessa anterior. É o que vocês têm que pensar. Isso é necessidade da continuidade de negócio. E a continuidade, ela não vem só no momento de crise, tá? A continuidade, ela vem desde lá de trás, quando nós atuamos para que o meu ambiente não pare. Isso já faz parte da continuidade de negócio. E a falsa impressão de segurança, que é o que a gente traz desde lá do começo. Sou pequeno, ninguém liga para mim. Meu ambiente não é tão importante assim, quem vai ligar aqui porque eu estou fazendo? Todo mundo é alguém. Todo mundo tem seu valor e o seu dado tem um valor. Quanto vale o dado para você? Quanto vale essa hora offline para você? Então é tudo isso que a gente tem que colocar na ponta da balança. Tá? Então o que a gente precisa? Eficiência e segurança escalável. Gestão e segurança. E espero que vocês tenham notado como essas duas vertentes andam de mãos dadas. Eu não consigo ter um ambiente seguro, eu não consigo ter uma empresa segura se eu não tomo conta de toda a parte de gestão. Gestão de ativos, gerenciamento de patches e assim por diante. Tudo isso já faz parte da segurança. E sim, de novo, eles andam de mãos dadas.
Falei que eu não ia falar de produto, mas, ou melhor, falei que eu tinha um slide, e é justamente esse slidezinho aqui que eu trago para vocês, quando a gente fala de produto. Tá? Como é que nós conseguimos ajudar vocês? A CTI atua junto com a Acronis, com o Acronis Cyber Protect Cloud. Totalmente em cloud, vocês não precisam de nenhuma infraestrutura. Dentro dessa plataforma, a gente consegue gerir toda a parte de backup, continuidade de negócios, segurança, com destaque aqui para o tema que a gente estava falando, tá? EDR e XDR. Para quem não conhece EDR e XDR, provavelmente antivírus todo mundo sabe o que é, né? Antivírus hoje é extremamente arcaico. Não tem como eu proteger um ambiente só com um antivírus. Preciso? Preciso. Tanto que ele está dentro das ferramentas de EDR. Mas aqui, o EDR ele vai atuar dentro do endpoint para fazer uma detecção de ameaça antes que aquela ameaça se torne algo mais complexo dentro do ambiente. Ele vai utilizar inteligência artificial, machine learning, padrões comportamentais de usuário e máquina. Ele vai utilizar análise holística para identificar padrões e bloquear um ataque antes que ele aconteça. O antivírus ele é reativo. Né? Ele espera acontecer alguma coisa, mesmo assim muito limitado àquela tabela que ele conhece, para fazer aquele bloqueio. O EDR ele é proativo. Ele vai cortar isso antes que aconteça. E aqui, de novo, a gente não está falando só de vírus, eu não estou falando só de um ransomware que vai criptografar o ambiente, estou falando de ataques muito mais elaborados. Não só isso, mas tanto o EDR quanto o XDR, a parte investigativa que ele entrega é assim, um absurdo de granular e simples de entender. Você consegue ver por onde esse incidente entrou, o que ele tentou fazer dentro do ambiente, tá? Códigos que foram executados. Cara, isso aqui é um game changer na parte de segurança. Tá? O XDR a gente vai um pouco mais para as extremidades, no endpoint de extremidades, como o próprio Firewall que vocês têm aí também, que vocês comercializam, toda a parte de segurança de e-mail e entra aí de Microsoft também para pegar padrões comportamentais de usuários dentro do ambiente. Então são ferramentas aí indispensáveis para tudo isso que a gente estava falando. Tá? Segurança as a service, com proteção de e-mail, softwares colaborativos, postura de segurança, treinamentos de conscientização para usuários, que acho que faz todo sentido hoje em dia também, e o RMM. Acho que os dois pontos mais importantes do que nós trouxemos hoje, além da segurança aqui com EDR e XDR, é o RMM, que é a ferramenta voltada para a gestão de ambientes. Então aqui a gente consegue entregar descoberta de dispositivo dentro do ambiente, então você consegue ter essa leitura do que tem lá dentro, inventariado de hardware, inventariado de software. Parece bobo, mas qual foi a última vez que vocês analisaram o que vocês tinham de hardware aí dentro? Você sabe se algum funcionário abriu uma máquina e tirou um pente de memória? Tá cara a memória ainda? Eu fui comprar, tá caro pra caramba. Vocês têm essa ciência? Imagina ter essa visibilidade diariamente do que aconteceu, do que foi adicionado, do que foi retirado, tanto de hardware quanto de software. Tá? Análise de vulnerabilidade de ambientes. Então, aqui eu pego softwares e aplicativos, não só sistemas operacionais, mas se eu pego no quadrante G2 do mercado, que é um dos melhores que fazem essa medição, a Acronis está no topo da cadeia alimentar quando a gente fala análise de vulnerabilidade e aplicação de patches de segurança. A gente fala, eu acabei de comentar, né? Qual foi a última vez que você atualizou um software? Imagina todos. Como você faria para deixar esse ambiente coeso e seguro, atualizado? Quanto tempo não levaria? Quanto que você não precisa de mão de obra? Aqui eu consigo fazer tanto análise para você, te entregar toda essa parte de import. E eu consigo automatizar a instalação desses patches de segurança. Tá? Imagina você ter semanalmente o seu ambiente totalmente atualizado e livre de qualquer vulnerabilidade. Tá? Aqui a gente está falando também de... Oi? Esse é o início do que você vai iniciar a demonstração aí, certo? Exato. Você está com acesso ao chat aí? Deixa eu pegar aqui. Vê se tem um chat. Tem uma pergunta aqui do pessoal da Marte Científica. Eu queria ver, que eu acho que você tá na linha dessa resposta. Desce lá, pode descer tudo. Sobe um pouquinho mais. Aí, ó, essa daí. Nesse ponto de tecnologias desatualizadas, esse tópico pode ser ampliado para além de softwares desatualizados, no sentido de um browser arcaico, um e-mail Outlook, versões antigas, ou até mesmo uma API de 2024. Vamos lá. Quando a gente fala de atualizações de softwares e aplicativos, nesse quadrante do G2 que eu estava falando para vocês, que eu trouxe a Acronis está lá no topo da cadeia, um dos motivos é pela quantidade de softwares e aplicativos que a gente atua. Acho que a gente já está batendo aí entre 330 e 350 softwares e aplicativos. Tá? Então, tudo que tem uma CVE dos softwares mais utilizados, aplicativos mais atualizados, nós cobrimos. Óbvio, tem a lista ali que vocês conseguem puxar também, a gente consegue passar para vocês. Mas a Acronis é a empresa no mercado que mais atua e que mais tem a lista de correlação aí, de correção de softwares e aplicativos. APIs é algo muito mais fechado. Eu não consigo analisar uma API em si para ver aonde tem uma brecha. Tá? Mas no que tange a softwares, aplicativos e sistemas operacionais, sim. Tá? Então aqui a gente tem um valor agregado gigantesco. Eu quero passar aqui com vocês rapidamente pela plataforma, eu sei que o tempo está acabando, mas tudo que nós falamos aí de RMM, EDR e até aquele outro leque que eu passei para vocês, mas não era tanto o foco aqui agora da apresentação, elas estão conglomeradas aqui dentro da plataforma, o Cyber Protect Cloud. De novo,
plataforma é totalmente em nuvem, vocês não precisam de nenhuma infraestrutura, CTI consegue passar para vocês aí em questão de poucos minutos, né, de uma plataforma para vocês utilizarem. Toda a gestão de ambiente e de dispositivos, sejam máquinas físicas, virtuais, fácil proteção de 365, Google Workspace, etc. Ou é com o agente instalado na máquina, tá? Ou é via API de comunicação em nuvem. Então, por exemplo, Microsoft, Google, eu faço direto cloud to cloud. Tá? Se eu vou falar aí desse agente, só para vocês terem uma ideia, as ferramentas de EDR e XDR da Acronis, desde 2024, ganham a premiação pela AV-Test como produtos de segurança do ano e como top products. Os pontos principais, um dos pontos principais, além do maior índice de proteção de mercado, é exatamente a baixa utilização de CPU e memória RAM. Ou seja, eu vou te entregar a maior proteção do mercado e vou te dar um menor custo operacional para isso. Vou te entregar a maior proteção do mercado e vou liberar mais processamento e memória para o seu usuário final. Tá? Então, tudo isso está conglomerado aqui dentro da plataforma. Tentar ser o mais sucinto possível, passar a parte de configurações, mas vamos pegar a proteção, por exemplo. EDR, tá? Incidentes. Eu consigo ter uma listagem aqui de todos os incidentes que eu identifiquei dentro desse ambiente. E óbvio, por ser um laboratório, eu tento deixar ele o mais sujo possível, vamos dizer assim, para poder demonstrar para vocês. Mas olha a visibilidade que eu tenho de tudo que acontece. Tá? As ameaças que foram identificadas, qual o tipo do incidente, informe do ataque, nível de positividade, isso daqui é importantíssimo. E se eu clico em qualquer uma delas, eu consigo ter uma visibilidade que poucas ferramentas do mercado me dão. E se você ainda está acostumado a trabalhar com antivírus tradicional, esquece, tá? Olha a granularidade que eu te trago de informação. Então, eu te trago toda a parte de cadeia de morte cibernética. Então, desde o momento que eu identifiquei que aquilo poderia ser ameaça, processos que foram criados, alguém executou um PowerShell aqui, então provavelmente esse cara foi o acionador aqui, ó, tá? Se tiveram arquivos modificados, então você tem toda essa leitura. Toda essa leitura. Vou pegar esse PowerShell aqui, um scriptzinho que alguém rodou, ele vai trazer mais informações. Tá? Todas as técnicas que ele identificou, então, ó, despejo de credenciais, serviços remotos, se você quiser saber mais, pode clicar aqui, ele vai te dar um resumo. Tá? Ações de resposta que nós podemos ter aqui dentro desse PowerShell, desse executável que foi iniciado. Não só isso, poxa, quero um entendimento mais crível aqui para mim, eu te trago um resumo muito interessante e bem humanizado. Ó. Segundo por segundo, o que aconteceu? Ó, detectei uma atividade suspeita. Quando alguém rodou o PowerShell, está modificando o carimbo de data e hora de arquivo. O processo está abusando ao ofuscar seu conteúdo do sistema em trânsito. Pensa no que você tinha antigamente com um antivírus ou com uma ferramenta que não te dava esse tipo de análise, nem bloqueava esse tipo de ameaça. Tá? Provavelmente todo mundo já recebeu aqui aquela notificaçãozinha, olha, identifiquei um vírus, estou bloqueando. Tá, de onde ele veio, para onde ele foi, o que ele tentou fazer? Será que eu estou passando por um processo de ataque mais sincronizado dentro do meu ambiente? Aqui você vai ter toda essa leitura. Não só isso, gráfico de incidente, então também a gente consegue prover aqui para esse tipo de caso. Então você vai ter toda essa parte da cadeia. E muito além do que te dá o bloqueio e a investigação, ou seja, eu interrompi a ameaça, a gente vai aqui para a parte da correção, remediação. E é isso que eu quero trazer. Acho que essa máquina não tem backup. Mas qual que é o intuito aqui? A partir do momento que eu te entrego a ferramenta mais bem avaliada do mercado de proteção, por um preço incrível, além da proteção, do bloqueio e da investigação, o grande diferencial é a integração com tudo que a gente falou aqui agora. Então, se você quer dar uma resposta para esse incidente, uma remediação, e você tem um backup aqui, com 2 cliques você faz uma restauração. Tem disaster recovery, com 2 cliques você manda essa máquina para minha nuvem. Tem o RMM da Acronis, poxa, tem um agendamento de instalação de patch a cada 15 dias, mas identifiquei aqui que uma possível vulnerabilidade foi identificada e ainda não tinha feito a remediação. Poxa, com 2 cliques você faz a remediação e instala esse patch de segurança. Ou seja, a identificação é rápida, o bloqueio é rápido, tudo isso é muito rápido. No que tange aí a parte de RMM, poxa, gestão de hardwares, gestão de softwares, imagina você ter sem dor de cabeça nenhuma, vou pegar esse cara aqui, todo o detalhamento da sua máquina, IP, memória RAM, quanto de GB ele tem, tudo isso ainda com reportes automatizados. Imagina você ter um inventariado diariamente aqui, tanto de software quanto de hardware. Se alguém fez alguma alteração, adicionou memória, tirou memória, vocês vão ficar sabendo. Se alguém atualizou um software, removeu um software, instalou um software novo, vocês vão ficar sabendo. Imagina você ter o poder e a possibilidade de ter a geolocalização dos dispositivos. Então, aqui eu posso fazer tanto por sistema operacional quanto por IP, e eu consigo ter a exata localização desse dispositivo aqui dentro do ambiente. Tá? A triangulação, por suposto, é muito boa aqui, tá? Dependendo do tamanho do míssil, se você quiser atingir o alvo aqui, é facinho. Não só isso, instalação de software, remoção de softwares em larga escala no ambiente, você consegue fazer aqui. Chat com o seu usuário lá do outro lado, você consegue fazer aqui. Poxa, quero fazer uma conexão remota dentro de um dispositivo.
Fácil também, dentro da plataforma. Seleciono o dispositivo que eu quero, venho aqui em área de trabalho remoto, seleciono se eu quero tomar controle da máquina, abrir um modo somente leitura, toda essa comunicação é criptografada em AES-256, se o meu usuário tem 2, 3, 4 telas, eu consigo enxergar todas e navegar entre elas. Quer compliance? Eu faço a gravação dessa sessão para vocês. Tá? Então, são pontos muito importantes. E para a gente terminar, tem muita mais coisa aqui ainda, mas... Não termina agora não, calma aí, que agora tá ficando bom. Não, terminar aqui... Deixa eu te fazer uma pergunta. Manda bala. Cara, tem essa questão do RMM, essa questão do RMM, ela me deixa assim, feliz em saber que eu consigo levar uma solução agora para pequenas e médias, que dão visibilidade de tudo que ela tem de máquina, aonde estão, e principalmente interagir com o usuário, permitindo que o time técnico consiga chegar até o usuário que está numa viagem, está externo, está em home office, e apoiar esse cara de maneira segura remotamente. Agora, vamos colocar um perfil de cliente, ou caso que nós temos aqui. Se acontecer alguma coisa com esse usuário, ele está fora, eu precisar fazer a intervenção, ajudar ele numa situação crítica, verificar o que ele está fazendo com relação a novos softwares, mas também precisar voltar um backup nesse momento desse usuário lá, eu consigo atualizar isso com ele totalmente aqui pelo RMM? Totalmente aqui pela plataforma. Pode mandar fazer um backup, pode fazer uma restauração, tá? Vamos voltar para o caso aqui, a gente entra agora da vulnerabilidade, né? Esse é o assessment de vulnerabilidade que vocês conseguem ter dentro do ambiente, de novo, dá para fazer e ter aqui reportes automatizados, mas quero fazer a instalação desses, eu vou falar isso porque vai de acordo com o que você estava perguntando, né? Restauração. Poxa, fui instalar um patch de segurança e deu uma tela azul, ou o meu usuário foi fazer uma instalação de um software e deu tela azul. Por aqui você consegue restaurar a máquina dele. Tá? Poxa, quero linkar máquinas muito importantes do meu ambiente, onde eu vou automatizar a parte de instalação de patch. Tive um problema durante essa instalação. Com 2 cliques você faz a restauração da máquina. Tá? Dá para inclusive fazer backup automatizado pré-instalação de patch. Tá? Um ponto que legal. RMM, cara, é fantástico. O Felipe está perguntando aqui, eu acho que entra nessa linha, quando eu vou falar de usuário, se a gente consegue aplicar GPOs. Eu não consigo mexer em GPO diretamente pela plataforma, mas o RMM ele conta aqui com uma parte de scripts. Então, se eu venho aqui nos repositórios de scripts, eu tenho tanto uma biblioteca básica, aqui eu já entrego para vocês, quanto vocês podem criar scripts e trazer para dentro da plataforma, inclusive utilizando a minha IA aqui. Tá? Esses scripts, vamos editar um aqui para a gente pegar. Eu posso pedir para a IA criar ou alterar esse script, posso aplicar ele em PowerShell, em Bash, tá? Uma parte bem interessante, eu posso ter rascunho, ele não deixou aplicar por segurança em nenhum lugar, testar, ele deixou aplicar em 1 ou 2 máquinas e aprovado. Aí ele deixou aplicar em larga escala dentro do ambiente. Tá? Então você pode scriptar o que você quiser aqui por parte de aplicação de GPOs, atualizações, etc. E deixar tudo isso esquedulado dentro dos planos de script. Então, eu quero rodar, sei lá, sempre brinco com isso, tem um amigo que fala que script é do alfinete ao foguete, né? Então eu posso, sei lá, todo dia fazer uma limpeza de cache. Eu tenho um cliente, por exemplo, do que ele fez o quê? O pessoal de suporte dele, atolado de chamado, o que ele começou a fazer? Ele tinha aquelas receitinhas de bolo do pessoal de suporte, cara, começou a scriptar tudo. Jogou aqui um monte de script dos chamados mais atendidos. O cara recebia uma ligação, browser lento, meu computador tá lento. Ele abria aqui o plano de script, 0 carga de trabalho. Ele abria aqui, editava, adicionava a carga de trabalho da pessoa que abriu o chamado, simples assim. Salvava o recurso, só não vou salvar que esse script não é meu, mas vamos pegar aqui, tem uma carga de trabalho. Ele simplesmente adicionava, vinha aqui e executava, aquela receita de bolo rodava ali em questão de minutos. Ele reduziu em mais de 80% o tempo de resposta dele e a produtividade do time aumentou absurdamente. Tá? Então, assim, script dá pra gente fazer muita coisa aqui dentro. E tá dentro do RMM também. Tá? Legal. Então, via RMM, sim, até respondi o Felipe aqui, que via scripts a gente pode estruturar isso. E aí, eu posso te fazer outras 2 perguntas que estão no pente aqui? Manda bala. O pessoal tá interagindo legal. Uma das coisas que eu achei, que eu também percebi na tua apresentação, é a pergunta do Renato da Cisnet. Se a máquina for roubada, por exemplo, a gente consegue inutilizar ela automaticamente, remotamente? Boa, vamos lá. Vou não só dar esse exemplo. A gente viu aqui a geolocalização, né? Quando a gente fala de hardware hoje em dia, por mais que ele tenha um valor ali financeiro, mas o que mais importa, na teoria, o dado mais importante é o dado da corporação. Então, se eu quiser pegar um dispositivo aqui, selecionar esse dispositivo e vir aqui na parte de detalhes, limpar dados, remote device wipe. Eu faço um wipe nível militar, tá? Nessa máquina. Por que eu estava comentando isso além do que você perguntou? Além de um caso de furto de dispositivo, onde o mais importante é o dado, se ele quiser só vender o hardware, menos mal. Se você tem um funcionário remoto, como é que a sua empresa faz o desligamento desse funcionário?
Você tem uma rotina para isso? Você tem um compliance para isso? Eu falo por isso porque ataques internos também acontecem, tá? E é muito comum funcionários que foram desligados criarem algum tipo de malefício para a corporação. Então imagina que você quer ter um compliance dentro da corporação, o RH te liga e fala assim, olha, hoje ao meio-dia, horário de Brasília, eu vou desligar o funcionário XPTO. Preciso que você faça toda a parte de segurança corporativa dele aí para a gente ter ok. Você pode vir, se a máquina dele não tem um backup, selecionar aqui, aplicar um backup dessa máquina, você vai ter esse último backup. Se essa empresa utiliza aí Google Workspace, Microsoft 365, você consegue lá fazer um último backup de tudo que esse usuário tinha, tá? Jogar dentro da nuvem, show, já está mais protegido por esse lado também. Consegue simplesmente vir aqui e ver a geolocalização de onde está essa máquina, tá? E quando é 5 para meio-dia, você consegue simplesmente vir aqui e rodar um remote device wipe, cara. Por mais que ele tente fazer qualquer coisa, ele não vai ter acesso ao 365, a máquina vai estar com o wipe rodando, tem backup da máquina, tem backup do 365, e um ponto importante que eu esqueci, tem uma outra ferramenta ligada ao 365 também aqui, de gestão de ambientes. Então você consegue fazer onboard, offboard de usuário, análise de postura de segurança, você consegue fazer todo esse processo e ter toda essa gestão aqui nas mãos com poucos cliques, tá? É um produto que a gente já tem vendido aqui para praticamente oferecido para todos os clientes que compram 365 como ferramenta de workspace. É o Acronis, né? O Backup 365, e isso acho que se soma a esse nível de gestão, né? Ó, tem mais uma aqui. A Marte Científica pergunta pra gente como é realizada a conexão dos computadores da empresa nesse sistema cloud. Todos os colaboradores precisam ter algo instalado nos próprios computadores, e como que é essa vinculação? Perfeito, vamos lá. Lembra aquele agente que eu falei para vocês? A plataforma é toda em cloud, você só precisa do agente instalado dentro da máquina. Ele vai fazer essa comunicação, além da comunicação, ele que vai fazer a gestão de todas as ferramentas que nós estamos falando aqui. É isso que ele precisa. Mas qual que é um diferencial muito importante? Toda a segurança está no agente. Toda a segurança está no agente. Então vamos pensar em perímetro de segurança? Firewall e VPN. Tá? Eu ouço isso com constância também. Eu já tenho um firewall e meus funcionários utilizam a VPN. Ele usa o firewall enquanto ele está plugado dentro da sua empresa. Se ele está na rua, aí ele precisa estar dentro da VPN para fazer a proteção. Qual que é a chance dele esquecer de conectar a VPN? Ou ele é tão assíduo assim que ele vai falar, não, vou trabalhar e vou conectar na VPN. Provavelmente quando ele conectar na VPN, ele vai falar, nossa, tá devagar demais. Vou desligar essa VPN aqui. Pronto, ele perdeu a proteção. Se o agente está instalado dentro da máquina, a atualização de software vai estar rolando quando precisar. Geolocalização vai estar funcionando. O EDR, o XDR vão estar funcionando. Tudo que a gente falou aqui vai estar funcionando e plugado dentro desse agente. Então não me interessa se ele está no cabo de rede da corporação, não me interessa se ele está no Wi-Fi do Cybercafé, não me interessa se ele está igual o Edu, só com esse fundo aí, na verdade ele está na praia hoje com um pezinho ali na água, não me interessa se ele está lá no 5G do celular, a proteção, a atualização de software vai ter sendo a mesma. Tá? Isso é muito importante, porque a visão que a gente está iniciando agora com vocês aqui é mostrar que a centralização de um agente dentro da máquina vai permitir a gente aplicar vários módulos de acordo com a vontade e necessidade de vocês. Desculpa, colocar o EDR junto com o RMM, permitindo a gestão de pessoas, dar suporte a essas pessoas fora, é o que qualquer empresa pequena e média precisa para iniciar a ter mais visibilidade, né, Rafa? Exato. E outra, tá? Pouco a gente falou aqui, mas todas essas funcionalidades estão atreladas à inteligência artificial. Todos esses pilares que nós trazemos aqui, eles se conversam de uma maneira ou de outra. Por que eu estou falando isso? Porque você até pode pensar, hoje eu tenho um antivírus, esquece, por favor, não vem falar que você tem um antivírus. Mas se você tiver pelo menos um EDR, né, de algum outro fabricante, você pode falar, eu tenho um EDR aqui, ele faz a detecção e faz o bloqueio. É o que ele se propõe a fazer, eu entendo. Eu tenho uma outra ferramenta de backup, eu faço backup em restore. Também não vem me falar que você faz o backup num disco removível. Eu entendo. Mas é um famoso cada um no seu quadrado. Ele faz aquilo e acabou. Ele faz aquilo e acabou. Lembra das ferramentas descentralizadas? Quando eu coloquei ali a fotinho não sei se vocês vão lembrar do castelinho de areia, é o que vocês provavelmente têm hoje, tendo ou não algum outro tipo de ferramenta. Você acha que você está seguro, mas qualquer ondinha pode derrubar. Aqui eu estou falando de um ambiente centralizado. Eu estou querendo levar vocês do castelo de areia para uma proteção de um castelo medieval. As torres que são cada uma das ferramentas, elas se conversam entre si. A gestão fica mais fácil, a transição de informação fica mais fácil. A gente viu ali a parte do EDR, eu faço o bloqueio, dou todo um reporte. Com 2 cliques você faz uma restauração de backup, se você quiser. Com 2 cliques você liga essa máquina virtualizada na minha nuvem para uma continuidade de negócio. Com 2 cliques você corrige todo o seu ambiente no que tange aquele patch de segurança que você precisava. Com 2 cliques você faz uma comunicação remota para entender o que aconteceu naquela máquina. Você abre um chat com o usuário. É outro mundo. Produtividade e segurança são elevados a um nível extremo. Tá? A gente está atualizando bastante coisa aqui na CTI para tentar recomendar melhorias e evolução para todos os nossos clientes. E a gente está meio que estruturando pilares básicos de tecnologia, né, para que as empresas tenham um caminho a seguir. Por quê?
O diretor, o dono, sponsor, sei lá, a nomenclatura que você usa para falar de quem paga a conta, no final das contas, ele quer que você reduza custo e ele quer a senha do Wi-Fi. Mais nada. Então, se a gente entrar nessa dinâmica, a gente vai se posicionar sempre como um profissional reativo em momentos de planejamento, mas na hora do problema, a gente vira ponta de lança e não consegue reverter a situação se não tiver uma estrutura muito bem colocada. E aí a gente vem recomendando. São 4 pilares básicos. O primeiro é a infraestrutura. Não se discute mais sobre infraestrutura, ela tem que funcionar e acabou. Ponto. Fire, switch, access points, integração, internet, conexão, SD-WAN, isso tudo é o mínimo que a tua empresa tem que ter para vender o que ela quer vender para o mercado. Não é nem se proteger, é simplesmente existir. Depois que ela existe, ela vai para a camada de security e tem que ser preventivo. Não existe segurança reativa. A segurança tem que ser preventiva. Só trabalhando com visibilidade e prevenção, você consegue para a terceira camada, que é ter um plano de continuidade. Essa continuidade, ela vai te garantir que você volte no momento que você precisa, no tempo que você precisa. Porque problemas todo mundo vai sofrer. Não existe mais a gente achar, será que eu vou ser atacado? É quando eu vou ser atacado e será que eu estou pronto para reagir? E no final da história é o educacional, é a consciência de todas as pessoas envolvidas na tua cadeia para fazer com que você tenha hoje um time ao seu favor. Não um time que vai te complicar. Então, ferramentas educacionais, ferramentas que você possa conscientizar as pessoas é muito bom. Mas ainda vejo, Rafa, que tem os times de tecnologia, eles acham que os usuários eles são iguais a eles e vão se preocupar ao mesmo nível. E alguns ainda acham que o usuário leigo é o principal problema, quando na verdade, às vezes, é uma diretoria que pede facilidades. Né? O cara não quer ser monitorado, não quer ser bloqueado, sabe? São coisas que a gente vê todos os dias, a gente vem tentando acender isso cada vez mais nos nossos clientes aqui. Exato. E segurança, você disse tudo quanto à infraestrutura, mas hoje em dia, sendo bem sincero, continuidade de negócios, né, é indiscutível. Não tem como ficar offline. Não tem como. A gente já conversou sobre isso em outras oportunidades. Eu já vi empresas fecharem por conta de um ataque ransomware, porque ela ficou 5 dias inoperante. Eu já vi empresas pequenas, nem era tão pequena assim, tá? Assim, devia ter, de back-office, devia ter entre 20 e 30 funcionários. Em 6 meses, essa empresa fechou. Tá? Por conta de negligência. E, de novo, o ataque começa muito antes de alguém clicar no e-mail. O ataque começa você negligenciando uma ferramenta de segurança. Tá? É questão de sobrevivência. É indiscutível e é inegociável. É isso. E eu queria propor agora a todos que estão aqui, aliás, obrigado, pessoal, por estar aqui com a gente até esse momento. Eu acho que agora, deixa eu passar para vocês alguns pontos bem importantes para a gente ir para o próximo passo. Nós temos uma trilha agendada com a Acronis para falar de outras soluções que compõem esse agente também. Vamos ter uma segunda rodada em breve. A Vivi, que vem junto com o Rafa aqui, trazendo para nós essas novidades aqui, já estamos planejando a segunda data. Só que eu preciso um pouquinho de ouvir vocês em algumas questões muito importantes. Então vai ser enviada uma pesquisa sobre o dia de hoje. Responda com carinho, por favor. Vou pedir até pro pessoal do marketing da CTI colocar no chat aqui já para ficar fácil. Isso é muito importante para a gente. O Edu me chamar mais vezes. Por favor. A respeito dos produtos, RMM, EDR, toda essa infraestrutura que vai compor o portfólio da Acronis, estamos combinando aqui, eu, Rafael e a Vivi, nós temos a chance de fazer algumas POCs. Para isso, nós precisamos entender os projetos e o desejo de vocês. Então, vamos seguir de forma organizada da seguinte forma: enviem um e-mail para a CTI, pode ser para o account de vocês, pode ser para o comercial@CTI, informem para a gente que vocês têm interesse em participar de demonstrações mais a fundo, dedicadas para o negócio de vocês. A gente vai fazer uma agenda com cada uma das empresas e a gente vai colocar para vocês a oportunidade de fazer um hands-on desses produtos. Certo, Rafa? Tem como? Ou eu prometi que não dá para fazer? Eu vou te dar até mais trabalho aí. 30 dias, tá bom? Para todo mundo? Caramba, você vai brigar comigo, vai falar que é muito trabalho. Não, eu ia falar em 15 dias, mas 30 que você falou, tá falado. Bom, consigo liberar até um pouco mais. Tá? Não, vamos agora entender realmente assim, o mais importante pra gente é que faça sentido para cada um dos cenários. E como é um produto que a gente sabe que quando a empresa vê o resultado desse primeiro trabalho vai fazer total sentido até para ela conseguir ter argumentos para dentro, enviem um e-mail, demonstrem interesse, só coloquem lá RMM, EDR, gostei de geolocalização, gostei da atualização de patch, o que vocês entenderam a respeito do evento, que a gente vai entrar em contato com cada um de vocês e vamos fazer agora de forma segura um hands-on com vocês, beleza? Essa segunda rodada que a gente vai agendar pode ser uma reunião online, pode ser uma presencial, de acordo com o que vocês trouxerem de desafio para nós aqui. Beleza? Então,
Quanto a isso, ok. Alguém mais tem alguma pergunta? Pode colocar no chat enquanto eu faço alguns últimos avisos. Ô, Thiago, obrigado pelo relato. Ô, legal, Rafa. Ó, o Thiago colocou um relato aqui, ó. Tive um caso de ransomware aqui na empresa e voltei mais de 5 teras de dados. Se não fosse o Acronis, não tinha mais a empresa. Ó, que legal. Aí, obrigado pelo relato, Thiago. Aí, Thiago, agora a gente pode colocar o EDR já para prevenir antes do ataque, cara. Mas ótimo, pô, case de sucesso aí para nós. Show de bola. Muito legal. Du, tem mais uma aqui. Só aproveitar aqui rapidinho, perdão. O pessoal que quiser conectar no LinkedIn aí, toda a parte comercial é com a CTI, mas se quiserem acompanhar todo o conteúdo que às vezes eu acabo gerando lá, tem alguns artigos e tudo mais, fiquem à vontade também, vai ser um prazer bater um papo com vocês. Mais uma pergunta aqui da Marte. Gente, em um cenário hipotético, um e-commerce sofreu um ataque de bots, como mencionado aí na nossa live, prejudicando a plataforma. Como que a Acronis ou a CTI pode ajudar nessas situações? Qual estratégia seria mais eficiente para evitar problemas desse jeito? E essa implementação do Acronis Cloud seria útil em qual ponto para isso? Vamos lá. Acho que esse caso a gente pode até estudar um pouco melhor aí para propor alguma coisa mais focada. Mas primeiro ponto que eu já queria falar, pô, sofreu um ataque de bot, provavelmente você vai ter uma lentidão, vai parar ali, você precisa voltar o mais rápido possível, certo? Minutos, segundos, talvez, continuidade de negócios, disaster recovery. Você pode ter essa imagem virtualizada dentro do meu DC e no momento de necessidade, com meia dúzia, 5 cliques, você sobe essa máquina virtualizada na sua última imagem ali e continua trabalhando enquanto você entende o que aconteceu. Tá? Inclusive, a gente está falando aí talvez de um ambiente de vendas virtuais, acho que se eu entendi certo, né, Du? Isso mesmo. Posso te dar um outro IP público, enfim, né? Dá para a gente pensar em algumas coisas junto com a parte de firewall da CTI e tudo mais. Eu acho que, colaborando ainda com o que o Rafael falou, o plano de continuidade para você como e-commerce, você não pode parar. Então a empresa tem que voltar a funcionar o mais rápido possível, a gente tem que prevenir que tenha infraestrutura disponível para você voltar a funcionar até que a gente termine toda a investigação. No restante, estrutura preventiva desde a cadeia de WAF até toda a base de cloud. O Acronis atua com backups de sites do SharePoint, tenho cerca de 5 teras também. Opa, quer responder ou eu respondo aqui? Cara, pelo amor de Deus. Isso eu tô feliz de ter comprado. Nem era o foco, mas vamos lá, pessoal. Backup de Microsoft 365, backup de Google Workspace, tá? Nenhuma das duas plataformas, dessas duas ferramentas fazem backup dos dados. Você até pode contratar. É caro, restore não é granular, enfim, um monte de porém. Eu faço backup desde o seu site de SharePoint, equipes do Teams, OneDrives de usuários e até Mailbox. E inclusive do Entra ID também eu faço backup e proteção. Tá? E aí você pode ter tudo isso num ambiente seguro, com imutabilidade, com verificação anti-ransomware e anti-malware dentro do arquivo de backup, que você não vai ter em nenhum outro player isso. Restauração granular, poxa, quero restaurar aquele e-mail de um funcionário que foi desligado há 3 meses atrás, 5 meses atrás. Consegue. Quero restaurar um SharePoint inteiro para dentro de outro SharePoint. Consegue. Então, licenciamento é muito fácil. A Acronis é a empresa que mais tem APIs de comunicação com a Microsoft no que tange a troca de dados para restore e backup, tá? Então estarão muito bem servidos. E, por favor, nunca utilizem a política de retenção de 30 dias da lixeira do 365 como backup. Jamais. Por favor. Inclusive, faço um convite, tá? Só para ser breve aqui. O contrato que vocês assinaram com a Microsoft, eu não lembro da Google de cabeça. O Service Agreement da Microsoft. Abre ele, procura Service Agreement aí no Google da Microsoft. Procura a cláusula 6B e leiam o que está dito lá. Eu vou deixar o link aqui para vocês nesse meio tempo. É muito importante, gente. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma pergunta para fazer o fechamento aqui, só para divulgar? Vamos lá, então. Nesse momento, todo mundo vai lá, Instagram, LinkedIn, façam a publicação dentro da nossa foto aqui, da nossa live. Não esqueçam de mencionar o @ da empresa. Esse é pré-rec e tem que seguir a CTI nas redes sociais. Quando a gente fizer o sorteio, a gente vai fazer a checagem aqui para ver se é seguidor da empresa, se tem um @. Isso vai fazer com que vocês ganhem o nosso prêmio, que é a nossa garrafinha da Copa Go Case, original, certificada, produto CBF, e eu tô particularmente gostando muito dessa garrafinha aqui, hein, Rafa? Vou mandar uma para você também. Ô, louco, fico lisonjeado. Legal? Aceito. Ó, não temos aqui mais perguntas. Pessoal do marketing, tudo certo? Cara, nesse momento 65 pessoas conectadas, chegamos a mais de 80 empresas aqui no momento da apresentação da RMM. Agora vamos evoluir para os próximos passos. Eu quero agradecer muito Rafael, a Vivi, todo o time da Acronis que estiveram com a gente, o time da CTI que está aqui também conectado até fazendo contato com as empresas, toda a equipe de marketing envolvida.
Imagina, E eu vamos queria agradecer vamos mais uma evoluir, né, vez cara? a confiança. Obrigado, pessoal, pelo tempo. Eu sei quanto disponibilizar 1 hora aí de vocês, 1 hora e pouquinho aí, é difícil, mas obrigado aí por estarem com a gente do começo ao fim, tá? Foi uma honra. Legal, pessoal. Muito obrigado. Tenham um ótimo dia de trabalho para todos e contem com a gente aqui. Valeu. Tchau, gente.